Nós estamos nessa caminhada, né, sobre dos 5 solas, e hoje nós vamos para o quarto sola, penúltimo sola. E eu convido você a abrir sua Bíblia em Colossenses capítulo 1. Hoje nós vamos falar sobre solos Cristos, ou somente Cristo. E a minha expectativa é que Deus esteja falando ao seu coração enquanto nós estamos estudando, né, sobre esse assunto, que é um assunto muito importante da nossa fé, e que Deus vá nos trazendo convicções bem profundas, irmãos, bem sérias acerca daquilo que cremos. Nós precisamos saber da razão, da esperança da nossa fé. E isso tem a ver com aquilo que cremos. E é meu trabalho, enquanto pastor dessa comunidade, dessa igreja, instruir você nas verdades da palavra de Deus. No final do culto, a gente vai cantar esse cântico, mas antes a gente vai ler e meditar nele. E eu convido você a manter sua Bíblia aberta durante o nosso tempo aqui. Eu espero persuadir você a partir do texto bíblico e que Deus fale ao nosso coração nessa noite por meio da sua palavra. Diz assim o texto: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o primogênito, é o primeiro e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão no céu, quanto as que estão na terra ou nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Vamos orar mais uma vez? Pai, diante de nós está a tua palavra, viva, eficaz, perfeita. Ela é o teu conselho para nós, para a tua igreja, e nós te pedimos que mais uma vez o Senhor se revele por meio dela, que ela, ó Deus, por meio dela nós conheçamos quem o Senhor é, por meio dela nós conheçamos quem nós somos, por meio dela, ó Deus, nós entendamos a carência que o homem tem do Senhor. E também por meio dela nós entendamos que o instrumento, o meio pelo qual nós podemos, o homem pode se unir ao Senhor, é por meio de Cristo, o nosso Salvador, no nome de quem nós oramos. Amém. Amém. Bom, eu queria trazer um pouco do contexto, né, desse texto aqui, mas também o contexto da reforma, que é o assunto que nós vemos tratando aqui, né? Nos dias que antecederam a reforma protestante, irmãos, a cristandade vivia um desvio profundo, né? Um grande desvio do evangelho. A igreja medieval havia colocado camadas de mediações entre Deus e o homem, camadas de possibilidade desse homem se chegar até Deus. E o que a gente pode perceber é que havia uma verdadeira teia, né, de intercessores, de ritos, de méritos humanos que obscureciam e simplesmente atrapalhavam a fé do povo, e a fé do povo, sobretudo, na pessoa de Cristo. As pessoas elas eram ensinadas a crer que não podiam se aproximar de Deus diretamente. Elas precisavam de mediadores. E que mediadores seriam esses? Eles diziam: os santos, a Virgem Maria, méritos do próprio homem, boas obras, indulgências que eram vendidas pela igreja, e o sacrifício renovado da missa, como se a cruz não tivesse sido suficiente. Cristo era mencionado, mas não como suficiente. Ele é
se era falado sobre Cristo, mas não como o único, não como suficiente mediador. Ele era visto como mais um dos caminhos e não como o caminho, como diz João, o Senhor na palavra por meio de João. A fé, irmãos, ela era depositada não apenas em Cristo, mas em Cristo e mais alguma coisa. Era Cristo e mais algo. E isso destruía, mas não só destruía, como destrói o evangelho ainda hoje, irmãos. E foi nesse contexto que os reformadores se levantaram para proclamar a uma só voz: somente Cristo. Solos Christus. E qual era a intenção desses reformadores? A expressão solos Christus, irmãos, ela nasceu dessa convicção de que Cristo é o único mediador entre Deus e o homem. Paulo vai falar isso em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. O único que satisfaz e o único que satisfez plenamente a justiça divina. Nós vimos isso na EBD alguns domingos atrás. E o único que tem autoridade para salvar, para governar e para sustentar a igreja. Essa era a bandeira levantada pelos reformadores na época da Reforma. Enquanto Roma dizia que Cristo é o cabeça, mas o Papa é o seu representante infalível, os reformadores eles respondiam dizendo que Cristo é o cabeça e não há outro cabeça, apenas Cristo. Enquanto Roma dizia a graça é distribuída pelos sacramentos da igreja, os reformadores afirmavam, irmãos, a graça flui somente de Cristo e é recebida pela fé. Enquanto Roma, irmãos, acrescentava essas camadas de intermediárias ou intermediários, a Reforma recuperou a simplicidade do Evangelho. E o que é a simplicidade do Evangelho, irmãos? Em Cristo, o véu está rasgado. O acesso é direto. O acesso é livre a Deus por meio de Cristo. O sacrifício de Cristo trouxe salvação completa. Portanto, o sacrifício é suficiente. Solos Christus, irmãos, não é apenas uma confissão teológica. É um clamor de libertação espiritual e é a afirmação da suficiência, da exclusividade e da supremacia de Cristo. Da supremacia de Cristo. Qual era o contexto, então, com o nosso texto? Como o nosso texto nos liga a solos Christus? Aqui em Colossenses, irmãos, o apóstolo Paulo ele escreve enfrentando para aqueles irmãos que estavam enfrentando um problema muito semelhante ao problema lá da igreja medieval. Aquela comunidade ela estava sendo influenciada por um ensino herético de que dizia que Cristo era importante, mas não suficiente. E aquilo estava entrando na igreja, irmãos. Você imagina uma igreja professar que Cristo é alguém importante, mas não suficiente. Os falsos mestres pregavam que era preciso buscar revelações místicas. Era preciso seguir regras cerimoniais. Era preciso recorrer a anjos e poderes espirituais para alcançar a plenitude divina. Ou seja, eles estavam acrescentando intermediários entre Deus e o homem. Exatamente o que fazia os reformadores anos depois, ou para frente, anos para frente. E qual foi a resposta de Paulo? Paulo escreve um dos textos que eu posso dizer, irmãos, um dos textos mais sublimes de toda a Escritura, uma verdadeira sinfonia cristológica, exaltando a glória de Cristo acima de todas as coisas. Paulo, irmãos, mostra que Cristo é supremo sobre a criação e sobre a redenção. E é sobre isso que nós vamos falar hoje à noite. Paulo afirma, irmãos, que não havia espaço para concorrentes, para substitutos ou complementos. Enquanto eu pensava, eu recorri aos escritos de Calvino sobre esse texto. E várias vezes eu vou mencionar a parte do que ele pensou sobre esse assunto. E pensando sobre esse texto, ele diz o seguinte: Paulo, nessa passagem, exalta Cristo de tal forma que não resta nada para o homem gloriar-se. Irmãos, essa deve ser nossa bandeira. Cristo deve ser exaltado de tal forma que não há espaço para o homem se gloriar, irmãos. Mas há alguma conexão entre o texto bíblico lá de Colossenses, o que aconteceu na Reforma e os nossos dias? Eu acredito que sim, irmãos.
Nós vivemos hoje uma época que também tentam substituir Cristo, ainda com que a gente pode chamar com outras roupagens, mas sim, alguns substituem Cristo, irmãos, por experiências emocionais, um culto muito emocional, experiências emocionais, outros por líderes carismáticos, como que eu só posso atingir, alcançar Cristo por meio deste líder. O que seria da minha vida se não fosse o meu líder? Ó vidas, ó céus, ó azar, como diria o desenho. Outros ainda, irmãos, buscam autoajuda disfarçada de espiritualidade, nessa tentativa de encontrar Cristo. E veja, irmãos, talvez você, enquanto eu vou falando, você vai pensando aí. Há igrejas que pregam Cristo, mais prosperidade. Você lembra de algum lugar? Há outros, irmãos, que pregam Cristo, mais sacrifício pessoal. Há outros que pregam Cristo, mais rituais, muitos rituais. E há ainda outros que pregam Cristo, mais revelações modernas. Deus me falou que... E dá-lhe profetada. Mas a mensagem da reforma, irmãos, e sobretudo da palavra de Deus, é outra. O que continua ecoando, mesmo depois do tempo, é que Cristo é suficiente, Cristo é exclusivo, Cristo é supremo, irmãos. Diante de tanta verdade, a pergunta que vai nortear a nossa exposição aqui, irmãos, por que somente Cristo é suficiente para a criação e para a redenção? E Paulo vai responder essas duas perguntas apresentando duas razões bem fundamentais. Cristo é suficiente na redenção, na criação e na redenção, porque Cristo é Senhor. Cristo é Senhor. E a gente vai ver isso nos versículos de 15 a 17. Mas Cristo é supremo e é suficiente na criação e na redenção, irmãos, porque Cristo é o Senhor da redenção. Cristo é Senhor da criação, mas Cristo também é Senhor da redenção, versículos 18 a 20. Essas duas afirmações, irmãos, sustentam toda a teologia de solos Cristos e nos conduzem à adoração e à confiança absoluta no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como sempre, nós temos uma grande ideia que é uma síntese de tudo que nós vamos falar aqui, e a grande ideia, que também está aí no seu boletim, diz o seguinte: somente Cristo revela plenamente a glória de Deus, reconcilia toda a criação e sustenta todas as coisas, sendo o único Senhor digno de nossa fé, adoração e vida. Vamos ler juntos? Somente Cristo revela plenamente a glória de Deus, reconcilia toda a criação e sustenta todas as coisas, sendo o único Senhor digno de nossa fé, a adoração e vida. E em primeiro lugar, irmãos, Cristo é Senhor da criação. Vamos relembrar os versos de 15 a 17. Mantenha sua Bíblia aberta, por favor. Diz assim o nosso texto de 15 a 17. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. E o texto começa dizendo, irmãos, que ele é a imagem do Deus invisível. Versículo 15, parte A. A palavra imagem aqui, irmãos, ela vem da palavra eikon. E a palavra eikon é o que para nós é a palavra ícone. Ícone. Ela não significa mera semelhança ou cópia, mas manifestação visível da realidade invisível. Cristo é a manifestação visível de uma realidade maior invisível. Paulo está dizendo, irmãos, que Cristo torna visível aquilo que, por natureza, é invisível em Deus. Lá em Êxodo, capítulo 33, versículo 20, diz o seguinte: Deus disse: ninguém pode ver a minha face. Então, o que Paulo
está dizendo aqui, e é interessante, porque se a gente vai para João, capítulo 1, versículo 8, nós vamos ler o seguinte: ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que é Cristo, que está junto ao Pai, o tornou conhecido. Então, Cristo é a revelação perfeita e completa de Deus, irmãos. Ele não apenas reflete Deus. Ele não é apenas uma imagem, mas ele é o próprio Deus. Ele é o Deus revelado. Deus, irmãos, que é inacessível por natureza, tornou-se acessível a nós em Cristo. Pois se quisermos contemplar o coração do Pai, devemos olhar para Cristo, que é o seu retrato vivo. Então, irmãos, ninguém jamais viu a face de Deus, mas nós contemplamos Deus na pessoa de Cristo Jesus. E aqui, irmãos, está a essência mesmo de Solos Cristo. Não precisamos de imagens. Nós não precisamos de ídolos. Lembra de hoje de manhã? Nós não precisamos de santos, irmãos, ou intermediários para ver a glória de Deus. Em Cristo, Deus se revelou plenamente. Se nós queremos ver a Deus, basta olhar para Cristo. Basta olhar para Cristo. Cristo, irmãos, é a imagem visível do Deus invisível. Portanto, não precisamos de substitutos visíveis para nos aproximar de Deus, a não ser Cristo. Toda tentativa de conhecer a Deus, a parte de Cristo, é idolatria disfarçada. E que bom, irmãos, e não foi nem planejado. Mas que bom que hoje de manhã a gente pôde ouvir tanto sobre idolatria. Conhecer Cristo, irmãos, é conhecer Deus. Amar a Cristo é amar a Deus. Adorar a Cristo é adorar a Deus. Nós vimos hoje de manhã, irmãos, que nós somos experts em criar ídolos. Nós não precisamos de ídolos, irmãos. Nós precisamos de Cristo, que já nos revelou e nos revela quem Deus é. Mas o texto continua, na parte B ainda do versículo 15. Diz que ele é o primogênito sobre toda a criação. E essa expressão aqui, primogênito, irmãos, ou protótocos, Paulo não está dizendo que Cristo foi criado primeiro, porque a palavra primogênito, como a gente sabe, é aquele que foi primeiro gerado, ou gerado primeiro. O nosso primeiro filho, por exemplo, é o primogênito. Mas Paulo está dizendo, irmãos, que ele é o herdeiro e soberano sobre toda a criação. Paulo, em outras palavras, irmãos, ele está dizendo primogênito. E aqui tem um título de posição e autoridade. Não de tempo ou origem. Lá no Antigo Testamento, o primogênito era aquele que possuía os direitos e a herança da família. No Salmo 89, 27, irmãos, Deus diz a respeito do Messias. Ele diz o seguinte: eu também o farei meu primogênito. Deus falando a respeito de Jesus. O mais elevado entre todos os reis da terra. Logo, irmãos, Cristo é o supremo sobre a criação, não parte da criação. Ainda pensando nos escritos de Calvino, ele diz o seguinte: Paulo não chama Cristo de primogênito como se tivesse sido criado, mas porque ele é o supremo e o soberano da criação, tendo autoridade sobre todas as coisas que foram feitas. Portanto, irmãos, solos Cristo, eu vou falar muito sobre isso. Significa que Cristo é o Senhor de tudo o que existe. Nada escapa da sua autoridade. Abra sua Bíblia em João capítulo 1. Deixa marcado Colossenses. Volta para João capítulo 1. Olha o que o autor vai falar acerca de Cristo. No princípio era o Verbo, que é a palavra. Ele estava com Deus. E ele era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Versículo 2, versículo 3, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida,
E esta era a luz dos homens. A luz brilhava nas trevas, e as trevas não o derrotavam. Ele, irmãos, estava na criação. Ele criou todas as coisas, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, ele não foi criado e, portanto, primogênito. Ele é o primogênito porque é supremo sobre todas as coisas. Tudo que existe, irmãos, está sob o domínio de Cristo. Ele é o Senhor sobre a natureza, sobre a história, sobre os governos, sobre cada detalhe de nossa vida. Ele é Senhor, irmãos. Talvez eu possa estar falando algo para você que você já sabe, e eu fico muito feliz disso. Eu quero reafirmar no seu coração isso. A igreja não segue um Cristo fraco, irmãos, mas o Senhor soberano da criação. Diante dos seus dilemas, dos seus problemas, das suas dificuldades, das dúvidas, lembre-se, você serve um Cristo que é Senhor sobre tudo e sobre todos. Tudo e todos. Nada acontece fora do seu controle. Nada, irmãos, porque tudo pertence a Ele. No versículo 16 do nosso texto de Colossenses, peço para você voltar para lá, versículo 16, ele vai dizer para nós o seguinte: pois nele foram criadas todas as coisas. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Aqui nós temos, irmãos, três posições gregas que são fundamentais para entender o argumento de Paulo. Primeiro, o prefixo em, barra nele, em Cristo. Cristo é o esfera, ele é o agente instrumental da criação. Tudo foi criado no contexto da sua autoridade, como nós acabamos de ler em João. Mas não só da sua autoridade, mas do seu poder. Tudo foi criado debaixo da autoridade e do poder de Cristo. O segundo termo é por meio dele. Nele, por meio dele, Cristo é o agente ativo na criação. Ele é a causa eficiente da criação. E a terceira, para ele. Cristo é o propósito final da criação. Ele é a causa final da criação. Ele é não só o propósito, como a causa da criação. Então, para entendermos melhor, irmãos, tudo foi criado em Cristo, tudo foi criado por Cristo e tudo foi criado para Cristo. É isso que Paulo está afirmando. Nada existe por acaso, irmãos. Alguém escreveu uma música que o acaso vai não sei o quê e não sei o quê. Nada acontece por acaso, irmãos. Nada existe por acaso. Tudo existe com origem, com meio, com fim em Cristo. John Owen afirmou o seguinte: Cristo é o alfa e o ômega da criação. Todas as coisas fluem dele e convergem novamente para ele. Isso significa, irmãos, que o universo não é autônomo, a história não é aleatória e nossa vida não é sem propósito. Sua vida não é sem propósito. Tudo encontra sentido em Jesus. Tudo encontra sentido em Cristo. Se tudo foi criado, irmãos, por Cristo e para Cristo, então a vida humana só faz sentido quando vivida para Ele. Você percebe aqui, irmãos? Se tudo foi criado por meio dele, por Ele e para Ele, tudo, irmãos, tudo é tudo. Tudo não é só algumas coisas, tudo é tudo. Se tudo foi criado por Ele, para Ele, por meio dele, por Ele, para Ele, nossa vida só faz sentido nele. O pecado, irmãos, é viver para si mesmo. Mas a redenção é viver para a glória dele. Como nós vimos hoje de manhã, nós vivemos tentando viver para nós mesmos. Erigimos ídolos e mais ídolos. Queremos o que queremos e, portanto, fazemos o que fazemos. Por quê? Porque nós queremos nossa própria glória. Mas, irmãos, não há sentido viver para nós mesmos. Só há sentido na vida viver para Cristo. Porque há uma vida para além de nossa vida. Não só da nossa existência, mas do tempo que passamos aqui. Há uma vida para além desta vida. Irmãos, todo o esforço que nós temos, e eu não estou descartando que haja esforço de nossa parte,
Nós trabalhamos, nós nos empenhamos nas coisas que fazemos fora e dentro da igreja. Inclusive, nossa vida é completa, não é paccionada. Mas, irmãos, essas coisas, elas, quando são vividas a partir de um propósito, tudo fica mais leve, tudo fica mais fácil. E esse propósito, irmãos, não é um estilo de vida. Esse propósito é viver para Cristo. Esse é o desafio para a minha vida e para a sua vida. Viver para Cristo. A verdadeira liberdade, irmãos, é reconhecer que pertencemos ao Criador e Senhor de todas as coisas. A liberdade que nós precisamos, irmãos, é a liberdade em Cristo. Não é uma liberdade para sair fazendo o que eu quiser. Você pode fazer isso, mas há consequências de sair vivendo da forma que a gente quiser. A liberdade que nós temos, uma liberdade, irmãos, que é uma liberdade, sabe, tão agradável de se viver, é viver por Cristo, para Cristo, por meio dele e para ele. No versículo 17, ainda do nosso texto, nós lemos que ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. A expressão ele é antes, irmãos, enfatiza a eternidade e a pré-existência de Cristo. Cristo usa o verbo aqui estim, no presente do indicativo e não no passado. Isso mostra que Cristo é eternamente existente. Cristo não passou a existir quando nasceu ali na manjedoura, irmãos. Cristo sempre existiu. A palavra subsiste, ela significa manter coeso, sustenta unido, conserva em ordem. Cristo não apenas criou o universo, irmãos, mas ele mantém ele funcionando. E ele mantém isso funcionando cada instante, a cada momento, desde o nascer do sol até o pôr do sol, à noite. Cristo vai mantendo tudo que foi criado funcionando normalmente. O autor de Hebreus, no capítulo 1, no versículo 3, ele diz o seguinte: o Filho sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Cristo, irmãos, é aquele que não apenas, é o que diz o pensador, Cristo é aquele que não apenas deu o ser a todas as coisas, mas também as preserva em seu ser. O universo é sustentado pela sua mão e pela mão invisível dele. O mesmo Cristo que morreu na cruz é aquele que mantém, irmãos, cada átomo do cosmos em ordem. Se ele parasse de sustentar por um instante sequer, irmãos, tudo voltaria ao caos. Sabe quando era o caos? O caos acontecia, o caos existia antes de Gênesis 1:1. O texto vai dizer que a terra era sem forma e vazia. Havia um caos, irmãos. E o que foi que veio ali e começou a colocar ordem no caos? A palavra de Deus. De Deus, primeira pessoa, mas ao mesmo tempo de Deus, segunda pessoa, e Deus, terceira pessoa. A Trindade estava envolvida na criação. Cristo estava envolvido na criação. Então, se ele para de sustentar essas coisas, tudo volta ao que era originalmente. Se ele parasse de sustentar, tudo voltaria ao caos. Cristo, irmãos, não apenas nos salvou, ele nos sustenta. Você percebe isso, irmãos? Cristo não salvou você e soltou você à toa aí. Vai viver aí tua vida de qualquer jeito. Cristo nos salvou e ele nos sustenta. Se ele parasse de sustentar a gente por um instante, o mesmo caos aconteceria. Eu vejo às vezes pessoas falando assim: o que foi que eu fiz para merecer? Está pesando a mão sobre mim. O problema não é Deus pesar a mão sobre você, irmãos. O problema é se ele tirar a mão. Se ele tirar a mão de você e de mim, nós estamos mortos, irmãos. Mortos. Cada respiração, cada batida do nosso coração, cada novo dia existente, só existe porque Cristo sustenta tudo pelo seu poder.
Isso, irmão, significa que podemos descansar na sua soberania, na sua soberana condução. O universo não está fora de controle, porque o Senhor da criação ainda governa. Uma síntese aqui do nosso primeiro ponto, irmãos, no versículo 15, parte A, nós vimos a ênfase de que Cristo é a imagem de Deus. E a verdade ali, irmãos, para nós ele revela perfeitamente o Pai. Na parte B do versículo 15, eu acho que tem. Na parte B do versículo 15, Cristo é o primogênito sobre toda a criação. Ou seja, irmãos, ele é soberano e ele é herdeiro de tudo. No versículo 16, tudo foi criado por ele e para ele. E o que significa? Ele é a origem, ele é o meio, ele é o fim de todas as coisas. No versículo 17, ele é eterno e sustenta tudo. E o que isso significa? Ele governa e preserva o universo. Quais são algumas afirmações para nós? Algumas aplicações para nós a partir desse texto, desse primeiro ponto. Cristo é suficiente para revelar Deus. Não há outro mediador visível, outro ícone, lembra do início do nosso texto, que possa revelar o Pai. Cristo é a imagem perfeita. 2. Cristo é soberano sobre toda a criação. Ele reina sobre os reis, ele reina sobre os governos, ele reina sobre os poderes. Nenhum acontecimento, irmãos, escapa do seu controle. 3. Cristo é o propósito de todas as coisas. A vida só encontra significado quando vivida para Ele. O universo existe para exaltar a glória de Cristo. 4. Cristo sustenta todas as coisas. Ele é quem mantém o cosmos e também o coração dos redimidos, tudo funcionando muito bem. Nele está a nossa esperança e nosso descanso. Solos Cristo, irmãos, começa na criação, porque tudo vem de Cristo. Tudo é para Cristo. Ele é a imagem de Deus, ele é o herdeiro da criação. Cristo é o criador de todas as coisas. Mas ele também é o sustentador de todas as coisas. Então, irmãos, reconhecer isso é confessar que nada, nem no céu, nem na terra, é independente dele. Nada, irmãos, é independente de Cristo. Segundo, Cristo é Senhor da redenção. Ele é Senhor na criação e ele é Senhor na redenção. Versículos de 18 a 20. Acompanhe comigo na sua Bíblia. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Pois foi nele que Deus quis reconciliar consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu, estabelecendo paz pelo seu sangue derramado na cruz. Versículo 18, parte A, diz que ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. O termo cabeça aqui, irmãos, ela indica autoridade, primazia, liderança absoluta. Cristo, irmãos, não é apenas um exemplo ou um guia da igreja. Ele é Senhor da igreja. Ele é o líder da igreja. Seu fundamento é governante, é ser governante supremo. A palavra corpo, irmãos, refere-se à igreja. A igreja como comunidade viva de crentes. Então, Cristo é a única fonte viva ou de vida, de direção e de unidade. Efésios capítulo 5, versículo 23, Paulo afirma o seguinte: Cristo é o cabeça da igreja, que é o corpo, que é o seu corpo. Então, essa afirmação ela rejeita, irmãos, qualquer tentativa de substituir Cristo por líderes humanos, doutrinas ou tradições. Eu, irmãos, aqui sou um co-pastor. O pastor de nossa igreja é Cristo. Nós cantamos hoje de manhã sobre o pastor da igreja. Não pense por um momento sequer que vocês naquela canção estão falando de mim. Não é de mim que vocês estão falando. Estão falando de Cristo, como pastor da igreja. Ele é a autoridade final. Calvino, pensando sobre isso,
Nas Institutas ele disse o seguinte: a igreja é sustentada e dirigida por Cristo. E nenhum outro homem ou sistema humano pode jamais ocupar este lugar. A vaga de Senhor não está aberta, irmãos. Cristo é o único Senhor da igreja. Portanto, irmãos, solos Cristo se manifesta aqui na esfera eclesial. Cristo é suficiente para governar, sustentar e guiar a igreja. A igreja não existe para glorificar líderes humanos, irmãos, mas para glorificar Cristo. Todas as decisões, os cultos, os ensinamentos devem ter como cabeça Cristo. Qualquer prática, irmãos, que coloque a igreja acima de Cristo ou substitua sua liderança é contrária à palavra de Deus, portanto, heresia. Versículo 18, parte B. É o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Princípio. Aqui nós temos o indicativo de origem. Mas não só de origem, um indicativo também de autoridade. Cristo é o ponto de partida da nova criação. Primogênito dentre os mortos. Cristo é o primeiro a ressuscitar. Cristo é o primeiro a ressuscitar como corpo glorificado. E então ele inaugura a vitória sobre a morte. E lembre-se do que, como eu falei agora há pouco, porque Cristo venceu, o que acontece? Nós também vencemos. Porque Cristo ressuscitou, irmãos, a esperança para nós. Nós ressuscitaremos no último dia. Quando Cristo vier buscar a sua igreja, primeiro os mortos ressuscitarão, e depois nós, os que estivermos vivos, ou aqueles que estiverem vivos naquele dia. Por isso, irmãos, a igreja deve viver como se Cristo voltasse hoje. Por isso, Maranata, ora vem, Senhor Jesus, vem buscar a sua igreja. Nós devemos viver, irmãos, como se hoje fosse o nosso último dia. Por isso devemos dar o nosso melhor para Cristo. A gente fica dando o melhor, irmãos, para tanta coisa, menos para Cristo. A gente coloca tantas coisas como prioridades em nossa vida, muitas vezes menos Cristo. Irmãos, muitas dessas coisas eu ouso a dizer, nada do que você e eu colocamos como prioridade nessa terra nós levaremos. Cristo só vai levar você, individualmente. Nós esperamos que ele me leve minha esposa, leve meus filhos, mas ele vai levar você, irmãos. Ele não vai levar as coisas dessa terra. Isso não quer dizer que nós não devemos nos esforçar, mas nós nos esforçamos em resposta e em adoração a Ele em tudo que nós fazemos. Mas isso indica também supremacia. Ele reina sobre a criação, irmãos, e sobre a redenção. Nada escapa à sua autoridade. Nada, irmãos, é nada. Nada escapa à sua autoridade de Cristo. A ressurreição de Cristo não é um detalhe. É a prova de que ele tem poder sobre a vida e sobre a morte. Sem a ressurreição, irmãos, não haveria salvação. Porque Cristo ressuscitou, nós temos a esperança de sermos salvos. E João vai dizer que, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome. E João 5,24 vai dizer para nós que, na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê, Jesus falando, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Nós podemos ter certeza da salvação. Por quê? Porque na palavra há essa afirmativa. Nós não podemos ter certeza da salvação do outro, mas da minha salvação, eu tenho que ter, irmão, certeza. Você deve ter certeza da sua salvação. Se é que você foi salvo. Agora, se há dúvida, irmãos, hoje é dia de resolver essa questão aqui. Hoje é dia de você confiar a sua vida a Cristo. Talvez, irmãos, e não se engane, irmãos. Não nos enganemos. Muita gente que está na igreja
não será salva. Jesus já falou sobre isso. Naquele dia, muitos dirão: Senhor, em teu nome eu fiz. Complete aí. Eu dei o dízimo, eu não faltava o culto, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Jesus completa lá dizendo: naquele dia eu vou dizer: não conheço você. Não conheço você. Então, irmãos, não brinca com isso. Não brinca de ser crente. Deus não vai brincar de ser juiz. Deus não vai brincar com essa causa. Essa causa não é de brincadeira, irmãos. A coisa de Deus é coisa séria. Trate a coisa de Deus com a seriedade que ela precisa e merece. Cristo, ao ressuscitar, irmãos, se torna o primogênito de todos os que serão glorificados. Ele é a cabeça da nova criação. E a sua supremacia não é parcial, mas absoluta. Isso reforça, irmãos, que a obra de Cristo não depende de intermediários, como no ponto anterior. Ele venceu a morte por si mesmo, e sua suficiência é completa. A ressurreição de Cristo garante que somente ele é capaz de reconciliar o homem com Deus. Não há outro, nem acima, nem abaixo, ninguém, a não ser Cristo, que pode reconciliar o homem. Por isso, as crenças que dizem: pede para fulano falar com fulano, para falar com ciclano, para chegar em Deus, irmãos, é balela. Só existe um mediador, é o que diz a palavra de Deus, entre o homem e Deus. Quem é? Cristo Jesus. Não precisamos de rituais, não precisamos de santos ou obras humanas para vencer a morte ou alcançar perdão. A esperança da igreja está unicamente em Cristo e Cristo ressuscitado. O texto continua nos versículos 19 e 20 para nós encerrarmos: pois foi nele que Deus quis reconciliar consigo todas as coisas, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Reconciliar, irmãos. Restaurar a comunhão quebrada pelo pecado. Restaurar, reconciliar, reconstruir, reorganizar. Cristo é o agente e o meio da reconciliação. A reconciliação não é apenas individual, ela abrange todas as coisas visíveis, as invisíveis, espiritual, cósmica, humana. Pelo sangue de Cristo derramado. A redenção se dá exclusivamente pelo sacrifício da cruz de Cristo. Não há outro caminho, não há outro mediador, não há outra forma a não ser Cristo. A cruz, irmãos, não é um símbolo opcional ou parte de um conjunto de meios. Ele é o centro da obra redentora de Cristo. O sangue de Cristo é suficiente para reconciliar o universo. Nenhuma mediação humana pode acrescentar valor ou eficiência a ele. E é isso, irmãos, que só os Cristos quer nos dizer. Somente Cristo é suficiente. Somente Cristo é eficaz e necessário para a salvação. Toda esperança de reconciliação com Deus depende exclusivamente de Cristo. Não há redenção fora do sangue derramado na cruz. Portanto, a obra de Cristo é completa. Não precisamos acrescentar obras humanas, indulgências ou intermediários. Estou sendo repetitivo? Estou. Por quê? Porque é necessário. Nós não precisamos de outro meio, irmãos. E quando a gente sai lá fora, é isso que a gente tem que dizer para as pessoas. Dias atrás, irmãos, eu estava assistindo o jornal. E passava uma reportagem de pessoas que passaram 24 horas andando. Estavam cumprindo um rito, querendo encontrar a favor de Deus por meio daquele rito. E pessoas chorando, e pés cheios de calos, pessoas com problemas no joelho já, de tanto tempo caminhando, achando que por causa daquilo mereceriam o favor de Deus. Eu disse: Senhor, nós não precisamos disso, irmãos. Nós só precisamos de Jesus. Esses esforços humanos, irmão, não levam a nada. Se nós tivermos que nos esforçar por alguma coisa, irmãos, é para pregar o evangelho,
para abençoar a vida das pessoas. Para que as pessoas olhem para nós e digam assim: por que você está fazendo isso? Como eu ouvi algo parecido esses dias na escola. Rapaz, que coisa legal. Por que você faz isso? Por causa de Jesus. Porque tudo que eu fizer é pouco diante do que Cristo fez por mim, do que Cristo fez por você, irmãos. Nós fazemos? Sim, fazemos. Para que fazemos? Para a glória de Cristo e para abençoar as pessoas, não para merecer mérito dele. Porque, irmão, nós poderíamos fazer qualquer coisa, seria insuficiente. Portanto, irmãos, por mais que nós fizermos, ainda seremos servos inúteis. Porque não alcançaremos o ápice para dizer assim: agora eu fiz tudo para merecer. Nunca, jamais. É por graça. Por graça. E tão somente por graça. Em Cristo o pecado é cancelado. A paz é estabelecida. E a vida eterna é garantida. Amém, irmãos. Pode dizer amém forte nessa igreja aqui, viu, irmão? Não tem pecado nisso, não. Aplicações desse ponto para nós, irmãos. Cristo é suficiente para a redenção da igreja. Cristo é suficiente para a vitória sobre a morte. Cristo é suficiente para reconciliar todas as coisas com Deus. Cristo é suficiente para nos dar paz e restauração plena. Cristo é suficiente para a redenção, para a vitória sobre a morte, para reconciliar todas as coisas e para nos dar paz. Ou seja, Cristo é suficiente. O solos Cristo, irmãos, se manifesta na redenção. Cristo é a cabeça da igreja, o primogênito dentre os mortos e o reconciliador de todas as coisas pelo seu sangue. Toda obra humana, irmãos, ela é insuficiente. Somente Cristo é suficiente, exclusivo e supremo para salvar. Aplicações para nós de toda a pregação. Viva confiado somente em Cristo. Nós somos chamados a viver confiando somente em Cristo, irmãos. A fé verdadeira não precisa de complementos humanos. Nenhuma tradição, nenhum líder, inclusive eu, ou obra pode garantir o que Cristo já realizou plenamente. Confiar somente em Cristo, irmãos, é descansar na suficiência do seu sacrifício e na segurança de sua graça. 2. Adore com Cristo no centro, irmãos. Adorar com Cristo no centro. O culto cristão não gira em torno das emoções, ou mesmo das músicas, ou dos pregadores, mas de Cristo sendo exaltado. Quando Ele ocupa o centro, irmãos, nossa adoração ela é pura. Nossa adoração é bíblica. Nossa adoração é transformadora. Irmão, nós temos cuidado com os cantos que a gente canta aqui. Porque nosso canto precisa ir para além de notas, de batidas. Precisa ser uma expressão da nossa fé, do que cremos. Então precisamos adorar com Cristo no centro. Nós precisamos, irmãos, submeter toda a vida ao senhorio de Cristo. Cristo não é apenas Salvador, mas Ele é Senhor de cada área de nossa vida. Nossas decisões, nossos relacionamentos, nossas finanças, nossos planos devem refletir seu domínio. Viver sob o senhorio é reconhecer que fomos criados por Ele, nele e para Ele. 4. Servir na igreja sob a direção de Cristo e não de homens. Ele é a cabeça da igreja. Nenhuma liderança humana pode substituir a Cristo. Cada ministério, cada decisão, cada serviço deve buscar a vontade de Cristo revelada em sua palavra. Por isso que eu digo, irmãos, que nós precisamos ser bereanos. Quando nós fizermos alguma coisa aqui, precisamos estar pautados na Escritura. A igreja saudável, irmãos, é aquela que vive dependente da cabeça e não das estruturas. Quem é a cabeça? Cristo. Descansar na soberania de Deus. Ponto 5. Aquele que sustenta o universo também sustenta a sua vida. Nada foge ao controle do Senhor, desse Senhor.
do Senhor da criação, mesmo nas incertezas, mesmo nos momentos de dores, nos momentos difíceis, de dúvidas, nos BOs da vida. O cristão, irmãos, ele pode e ele deve descansar, porque Cristo reina e nada é em vão. Sexto, está grande, mas é necessário. Viver para a glória de Cristo. Fomos criados para Ele. Tudo o que fazemos deve apontar para a sua glória. Trabalhar, estudar, servir, educar filhos, evangelizar, são atos de adoração quando feitos para Cristo. A vida cristã não tem outro propósito, irmãos, a não ser refletir a supremacia de Cristo. Sétimo, esperar com confiança no Cristo ressuscitado. Ele é o primogênito dentre os mortos. Nossa esperança é viva e segura. Cristo vai vir nos buscar, irmãos. Nem um amenzinho, irmãos, em Cristo vai vir nos buscar. Nenhuma perda, nenhuma enfermidade, morte. Nada, irmãos, nada, 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 nada. Ela é a... Como é que eu posso falar? Maior do que o que nós temos em Cristo. O futuro do cristão está garantido no Redentor que reina. Portanto, irmãos, Cristo não é um componente da fé. Não é um guia opcional. E muito menos um mediador substituível. Ele é suficiente. Ele é exclusivo. Ele é supremo. E supremo em tudo. Na criação e na redenção da igreja. Sendo assim, conhecer o ensino não é suficiente. É necessário viver a realidade dos solos Cristos. Cristo é suficiente em sua pessoa. Não precisamos buscar representações externas, não precisamos de intermediários humanos ou de sistemas religiosos que tentam completar Cristo. Pense comigo. Em um mundo que constantemente, irmãos, nos oferece substitutos para Cristo, filosofias, rituais, ou mesmo líderes, ou experiências espirituais, Paulo nos diz: Cristo é tudo o que você precisa. Não há adição que ele não contenha, nem substituição que ele não supere. Cristo é suficiente por si mesmo. Cristo é exclusivo, irmãos, em sua obra. A cruz é o ponto alto da exclusividade de Cristo. Paulo nos lembra que todas as coisas foram reconciliadas nele pelo seu sangue. Então, Cristo não é um plano B. Cristo sempre foi o plano A. Não pode haver atalhos, então, irmãos. Não há outro sangue, outro sacrifício ou outro mediador que possa fazer o que ele fez. A reconciliação cósmica que Cristo operou não se limita à nossa salvação individual. Ela abrange toda a criação, visível e invisível. O cosmos inteiro foi colocado sob a autoridade redentora de Cristo. Pergunte a si mesmo, irmãos. Você tem buscado completar Cristo com alguma ajuda humana? E você faz isso para se sentir melhor ou mais aceito diante de Deus? Para isso a palavra é clara. Toda obra que tenta adicionar algo à cruz não é apenas inútil, mas desvia o foco da supremacia de Cristo. Então, Cristo é supremo em tudo, em todas as coisas. Em todas as coisas. Que Deus nos abençoe, irmãos. Que isso não seja simplesmente informação para a nossa mente, mas que seja algo que chancela, algo que reafirma a nossa fé. Mas que não seja só informação para a cabeça. Que transforme as nossas mãos, os nossos pés, a nossa boca, principalmente o nosso coração.